Lá vem das comunidades de ontem, lá vem das comunidades de hoje, oferta que é de fé e resistência, de um povo que pensa e quer livre lutar. Falando em povo de resistência e povo de luta, terminando o curso de verão de 2019, nós já começamos a sonhar e a preparar o curso de verão de 2020. Escolhemos tema e assessoria, organizamos seminários para nos preparar, fizemos um presencial em Tubiara e 2 de forma virtual. Agora, era o momento de estarmos juntas e juntos, estudando, vivenciando o tema As Mulheres no Movimento de Jesus, com o Frei Carlos Mestres. Mas, devido à pandemia, isso não será possível este ano. Mas se Deus quiser, se as deusas quiserem, e nós também, no próximo ano estaremos juntos, para que possamos continuar com o coração aquecido. Preparamos um aperitivo para todos nós. Hoje, vamos estar com a Ana Selma, do curso de verão do CEBI de Fortaleza. Uma nordestina, mulher forte, uma retada. Então, vamos lá? Você vai? Bora! Vamos com a Ana Selma. Oi, gente! Nesses tempos que estamos passando, vivendo, né, atravessando e sendo atravessadas, né, por essa situação tão atípica, né, tão, acho que não pensada, não imaginável para nós, mas que estamos vivenciando. O curso de verão não acontecerá presencialmente, né, mas teremos momentos de místicas, de partilhas, de reflexões. E o curso de verão é este lugar que propicia tudo isso, é esse oásis no meio do deserto, onde a gente pode encontrar essa água fresca que vai matar a nossa sede, essa sede de busca, essa sede da utopia, essa sede de um mundo melhor, essa sede de justiça social, né? Então, esse oásis que alimenta a nossa mística, alimenta a nossa utopia, é um lugar onde a gente pode viver uma fé madura e um lugar que alimenta esta fé madura. Então, o curso de verão de Goiás, o ano passado eu tive a experiência de estar presencialmente e não tem como a gente passar por uma experiência de curso de verão e sair a mesma pessoa depois dessa experiência, né? De trocas de saberes, trocas de carinho, de amizade, de afetos, né? E o curso de verão propicia tudo isso e que esse ano não seja diferente, né? Que teremos metodologias diferentes, metodologias desafiadoras, né? Um distanciamento físico, que seja apenas físico, mas que seja esse lugar de partilha de vida, partilha de experiências, partilhas de sonhos, partilhas de utopias de um mundo melhor. E o curso de verão alimenta tudo isso em nós e que depois dessa experiência, principalmente desse ano, uma experiência tão diferente, que a gente possa realmente viver também de uma forma diferente esses momentos de reflexões, de místicas, e que a gente possa sair alimentados e alimentadas e um pouquinho melhores desses tempos tão difíceis que estamos vivenciando e passando e sendo atravessadas por eles, né? As mulheres no movimento de Jesus. Por que é tão importante nós falarmos delas? Primeiro, por uma fidelidade histórica. Porque não falar dessas mulheres é tornar a história inverídica. É apenas a história pela metade. E como nós vivemos ainda hoje numa sociedade patriarcal e androcêntrica, centrada na figura dos homens, essa cultura patriarcal tende a
nos tornar, né, a tornar as mulheres invisíveis, a torná-las invisibilizadas, esquecidas e silenciadas. Então é importante falarmos dela pela fidelidade histórica. E é importante falarmos dela pelo testemunho de vida delas também. E a presença das mulheres no movimento de Jesus humanizou o movimento. Porque as mulheres, elas tinham uma experiência de sagrado muito diferente dos homens, dos discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus, mesmo sendo de situação financeira empobrecidos, mas eram homens dentro de uma sociedade patriarcal. Então eles tinham acesso ao sagrado, eles tinham acesso ao templo. Então era uma outra forma de vivenciar Deus e o sagrado. As mulheres não. As mulheres naquela sociedade, elas eram pessoas de segunda categoria, não é? Então, a experiência de sagrado delas era muito diferente. Então elas vão humanizar o movimento de Jesus, porque vão fazer do movimento de Jesus, e Jesus vai ser profundamente influenciado pelas mulheres, por essa fé do concreto, do cotidiano, das coisas simples, das coisas sem importância. Sem importância aos olhos da sociedade, aos olhos dos sacerdotes, aos olhos dos homens, porque a experiência das mulheres era uma experiência mais do privado, da casa, da cozinha. E aí a gente vai ver Jesus totalmente influenciado por isso, né? E ele vai dizer que o reino de Deus é igual a uma mulher que pega a farinha, mistura o fermento e faz o pão. Então é uma outra experiência de sagrado, é uma outra experiência de fé. Então falar das mulheres é também falar desse outro rosto do movimento, do dia a dia, das pequenas coisas, dos afetos, das relações. Porque as mulheres, elas tinham uma teia entre elas, uma teia de segurança, né? É só a gente ir um pouquinho lá pro Primeiro Testamento, da tenda vermelha, da onde as mulheres se reuniam, porque a sociedade patriarcal, elas tendem a fazer a construção de nós mulheres enquanto rivais. Essa construção patriarcal era exatamente para atacar o que nós temos e o que aquelas mulheres tinham de mais forte, que era essa irmandade. Só a gente vê que a libertação do Egito, da escravidão para a Terra Prometida, foi uma ação de mulheres. Uma ação que permitiu o Moisés receber todo o título, né, do libertador. Mas a ação comunitária, a ação daquelas mulheres, a começar pela parteira e por todas as mulheres que fizeram todo o processo de libertação. Então, sempre nós vamos ter essa irmandade que gera libertação, que gera vida. Então, e é este rosto que as mulheres vão trazer para o movimento de Jesus. Então, não falar das mulheres é negar esse outro rosto do processo de humanização do movimento de Jesus. Não falar delas é ter a história pela metade, é mais uma vez silenciá-las, é mais uma vez negar o protagonismo dessas mulheres que foram fiéis da Galileia, foram elas que estavam de pé aos pés da cruz, elas que foram as testemunhas da ressurreição, elas que proclamaram o Messias, o Salvador. Então, falar dessas mulheres é muito importante. E essa humanização, falando de modo mais concreto, o que é, Ana, essa humanização? Porque
como as mulheres elas ficavam à margem da sociedade, elas que lidavam também com todo o processo de cura, porque elas que cuidavam dos enfermos, elas que cuidavam dos idosos, das crianças recém-nascidas e das crianças pequenas, das pessoas deficientes, né? As pessoas que tinham alguma deficiência, né? Portadoras de alguma deficiência. Então, elas tinham outra dimensão de sagrado. E era uma dimensão totalmente inclusiva. A dos homens não. A dos homens é um sagrado excludente. Era um sagrado muito limpo, era o sagrado do templo. As mulheres era o sagrado do dia a dia, da cozinha, da felicidade de ter a mesa farta e as pessoas se alimentando, alegres. Então é outro rosto do movimento de Jesus. Seguir no movimento de Jesus hoje, como mulher, é viver a mesma radicalidade que aquelas mulheres no tempo de Jesus viveram, humanizando o movimento, tornando este sagrado acessível no cotidiano concreto, na dureza da nossa realidade. Porque o movimento de Jesus hoje, principalmente vivenciado pelos homens, é excludente, é um movimento de igreja. Então, nós mulheres, mais uma vez, vamos ter que humanizar o movimento, tirar dos templos e trazer para o chão do dia a dia. Para aquelas pessoas que se sentem muito distantes do sagrado e do amor de Deus, a gente mostrar novamente que, do mesmo jeito que Jesus se permitiu essa conversão, que a gente possa novamente fazer esse movimento. Né? Acho que essa é a nossa principal contribuição, né? Porque vivemos novamente numa sociedade patriarcal que nos tem como mulheres pessoas inferiores, pessoas subalternizadas. E no movimento de Jesus a gente vai ter que fazer o mesmo movimento de antes, que é a humanização do movimento. Fazer mais uma vez o reino se tornar concreto no dia a dia, nas relações, nos afetos, nas inclusões, no amor vivido partilhado, para que novamente o reino de Deus possa ser comparado a uma mesa onde todas as pessoas têm assento. Para a gente poder viver mais uma vez o discipulado de iguais e um novo mundo, uma nova realidade, esse reino possível aqui e acessível a todos e todas.